seja muito bem-vindo a mais um Cenário Entrevista. E hoje eu tenho a grande honra de receber Arthur Virgílio Neto, que é diplomata, presidente do PSDB do Amazonas, atualmente dirige também o Núcleo de Educação Política e Renovação do CPJUR, Centro Preparatório Jurídico. Foi deputado federal e senador, líder por 2 vezes do governo Fernando Henrique, conselheiro da Presidência da República, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, líder das oposições no Senado por 8 anos e 3 vezes prefeito da capital da Amazônia. Senador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. É um prazer enorme falar para a revista Cenário, que tem vários pontos de encontro comigo. Um deles, por exemplo, é a própria questão da Amazônia. Outra é a questão da luta pela mulher, do combate ao feminicídio, do combate à misoginia, combate às ideias que ainda permeiam a vida de um país no qual os homens não se compenetram da verdade de que eles não são maioria mais. Nós não somos mais maioria. Qualquer pesquisa te diz isso. 53% dos brasileiros são mulheres. 47% homens. Então, essa minoria não pode esmagar os direitos dessa maioria. A minoria não pode preponderar sobre a maioria. O que a gente quer é um equilíbrio, na verdade, não é o contrário, não é a maioria também exorbitando do fato de ser maioria. Mas é nós entendermos que não dá para nós tomarmos mais decisões de fundo no Brasil, decisões profundas, sem nós consultarmos muito bem qual é o sentimento das mulheres sobre essa questão. Então, eu entendo que nesse ponto vocês estão indo muito bem. Essa revista aqui sua, eu vou levar para mim, eu não tinha lido, Custo de Devastação, é isso, aqui interessa ao mundo inteiro. A maioria da nossa redação aqui é feita por mulheres. Eu tenho visto, é verdade. Mas acho a melhor coisa, teve uma briga de um deputado gaúcho com um deputado mineiro, o deputado Brito Velho do Rio Grande do Sul, no tempo do meu pai. Ele briga com o outro e diz assim: me respeita, tchê, eu sou um cabra macho, um homem macho, e lá no Rio Grande só tem macho. Aí o outro deputado, o último de Carvalho de Minas, fala assim: uai, lá em Minas metade é macho, metade é fêmea e a gente se dá muito bem. Senador, vamos começar então falando sobre política nacional. O senhor é um entusiasta das prévias presidenciais, prévias partidárias principalmente. Me conte, por que o senhor tem essa manifestação? Porque eu sinto que se a gente coloca mais pessoas para decidirem, nós estamos praticando mais democracia, uma taxa maior de democracia. Então, o meu interesse fundamental aí é, por exemplo, mostrar para o PSDB, nós vamos ter cinco debates, e eu vou poder dizer tudo o que eu penso, que o PSDB não pode se afastar das suas bandeiras. Uma bandeira é a ética na política, outra bandeira é o parlamentarismo. Uma outra bandeira, essa o PSDB não adotou, mas precisa adotar, e eu quero que a gente saia dessa prévia com o PSDB dono dessa bandeira, a Amazônia. É hora de todos nós que temos responsabilidade, batermos nessa tecla de que a Amazônia precisa ser olhada como a região mais nobre do país. Então o Brasil tem que parar de ser vesgo e medíocre em relação à nossa região, a Amazônia. Pelo que percebo então, dentre as suas propostas de escolha interna, a Amazônia é uma das suas bandeiras. Sem dúvida. Eu vou dizer assim, não porque eu seja de lá, mas o fato de eu ser de lá me alertou para fazer, se Deus quiser, vocês virarem de lá. Porque eu considero que é quase que um despautério, quase que um absurdo alguém pretender ser presidente da República e não entender nada de Amazônia. Falar aquelas coisas, aquelas bobagens, é um pulmão do mundo. Não é pulmão do mundo nenhum. Todo o oxigênio que ela produz, ela consome. Então não existe essa história. Vamos parar de falar bobagem e parar de dizer que o pôr do sol lá é lindo, porque é lindo mesmo. Vamos parar de dizer que o Rio Negro é bonito, porque na verdade é o rio mais bonito do mundo.
é verdade, mas vamos parar disso, vamos agir e vamos dizer que nós somos fãs do agronegócio, que o agronegócio deve crescer sempre acima de 2 dígitos, o agronegócio é muito bom para a balança comercial brasileira, é muito bom para a composição do resultado positivo do nosso PIB no final do ano, mas, puxa vida, a Amazônia pode fazer o mesmo papel que o agronegócio, então agronegócio na Amazônia não, agronegócio out, fora da Amazônia. Nós vamos ter que trabalhar, é o banco genético mais rico do planeta, que é nosso, e sobretudo do Amazonas, porque a gente tem o Pará, que eu não sei se ainda tem jeito, tem no máximo 39% de mata original, de floresta original, e nós temos, eu não sei como está o resto da Amazônia, eu não posso dar uma opinião sobre a Amazônia de um país conflagrado, em crise, como a Venezuela, eu não sei como está a Amazônia peruana, como está a Amazônia boliviana, nem sei como está a Amazônia colombiana, eu só sei que a maior parte da Amazônia é a Amazônia amazonense. Eu sei como está a parte paraense, eu sei que os outros estados amazônicos são pequenos, enfim. Então é fundamental nós não perdermos essa possibilidade, porque isso pode, no lado bom, nos dar muito lucro, muita prosperidade para nós e para nossos parceiros nacionais e internacionais, acabar com a pobreza na nossa região e ajudar a acabar com a pobreza no país. E no lado ruim pode dar numa intervenção militar. Uma intervenção militar de pessoas que nós não concordamos com o que estão fazendo, com desmatamento, com queimada, não concordamos, então vamos intervir lá. Aí sabe o que acontece, André? Alguém diz assim, puxa vida, esse Arthur está falando bobagem porque a Rússia, que é uma potência rival dos Estados Unidos, é uma potência nuclear, ela não deixa. Eu digo, a Rússia não deixa? A Rússia, primeiro, ela já não consegue mais ser rival dos Estados Unidos. Segundo, ela imediatamente anexa aqueles países em volta que se libertaram dela depois que ruiu o Muro de Berlim e ruiu com isso a ideia que infelizmente era uma ideia do comunismo, uma ideia que eu abracei, eu fui comunista, mas hoje não sou mais, a fila anda, né? A gente vai para frente. Então alguém diz, poxa, mas se a Rússia deixar, a China não deixa, a China já é uma potência. A China, quando invadir a Amazônia, a China imediatamente anexa Hong Kong na marra. E a ONU tem que engolir. Engoliu a da Amazônia, tem que engolir os países que compõem a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tudo vira Rússia de novo e Hong Kong vira chinesa, uma cidade chinesa. É um dos lugares mais ricos do mundo, enfim. Então, a geopolítica do mundo muda, mas essa geopolítica do mundo muda e, puxa vida, ela deixa nas mãos de outros que nunca mais sairão daqui, deixa nas mãos de outros, trabalhar e produzir riquezas a partir do maior banco genético do planeta. Pelo amor de Deus, eu fico bobo como é que os governos não acordam para finalmente compreender e fazer todos nós compreendermos que nós temos que preservar a floresta em pé em nome da humanidade, tem a questão do aquecimento global, em nome do nosso futuro, porque nós não temos mais outra fronteira de desenvolvimento tão promissora quanto a Amazônia. Então eu quero sair dessas prévias com todo mundo lá, com beabá, sabe, estou com vontade de levar uma palmatória para dizer, senhor, me dá a mão. Pá, né? A vontade que dá é essa, porque é uma coisa absurda não ter como principal região do país, um candidato a presidente não ter a Amazônia como principal região do país, mostra falta de cultura, falta de preparo, falta de sensibilidade, falta de inteligência, falta de noção, tudo isso. E foi a Amazônia foco da sua entrevista que o senhor concedeu a uma TV austríaca? Foi, outro dia foi. Conta pra gente um pouco sobre essa entrevista. Foi boa. Eles queriam falar de... A Amazônia é um assunto tão importante que eles queriam falar das coisas políticas, do desgoverno no país, do desgoverno no Estado, tudo isso. E na verdade, eles fizeram comigo o seguinte, ficaram tão fascinados com o fato de a gente estar discutindo a Amazônia, que eles concordaram com tudo. Eu imagino que concordaram, porque saíram muito entusiasmados, né? E ficaram de me mandar o material inteiro. Nós discutimos isso, mas um pouco do que eu lhe falei. Eu falei, por exemplo, que os Estados Unidos, que são uma democracia,
mas eles são ao mesmo tempo um império, né? Se eles foram para o Iraque, entraram e não saíram. Afeganistão, eles entraram e não saíram, nunca mais. Eles foram para o Japão, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão como país vencido, nunca mais saíram de lá. E agora eles têm um contingente forte lá, porque dizendo que é para proteger a Coreia do Sul, o Japão daquele doidinho da Coreia do Norte, né? Então, aqui em Cuba, Guantánamo, eles não saem de lá também, de Guantánamo. Eles não saem e na Colômbia eles têm um olho para a Venezuela danado. Eles têm na Colômbia um contingentezinho militar muito bem preparado, precisar mais, eles mandam mais, né? E eles têm um serviço de inteligência fantástico, que vem desde os tempos em que o Escobar tocava todo aquele terror como o principal traficante de drogas do mundo. Ele morreu, a Colômbia é outra, não justificava mais a presença de um país estrangeiro lá. Então eu gosto muito dos Estados Unidos, respeito muito a sua democracia, tenho respeito pelo presidente Joe Biden, mas não tinha respeito pelo presidente Trump, nenhum respeito. Pelo Biden eu tinha muito, e tenho muito, mas não quero o Biden aqui dando ordens aqui no meu país. Eu não quero ninguém, eu quero que a gente saiba administrar para nós e aos olhos do mundo, de maneira convincente, a Amazônia, que aí a gente está gerando riquezas, está evitando problemas graves de soberania nacional para o Brasil. Pessoal, a gente está conversando com o político amazonense Arthur Virgílio Neto. A gente vai fazer um breve intervalo, você não sai daí, que a gente volta já já. O universo da informação sem preconceitos, a pluralidade dando o tom das pautas. Temas considerados tabus na sociedade, debatidos de forma leve por quem entende do assunto. Cenário em Diversidade. Toda sexta, às 6 da tarde, na TV Cenário. Acesse revistacenarium.com.br. Olá, voltamos! Eu recebo aqui hoje Arthur Virgílio Neto, que está conversando comigo sobre as prévias presidenciais. Sim. Senador, me diga uma coisa, alguns veículos de comunicação dizem que essas conversas, né, podem se afunilar entre Eduardo Leite e João Dória. Sim, são dois homens públicos de alto nível, ao meu ver. O Dória eu diria que é o pai da vacina, né? Ele foi a pessoa que, pela insistência com que lutou, conseguiu obrigar o governo federal a vacinar, conseguiu fazer o Brasil todo se motivar para vacinar, ninguém pode tirar esse mérito dele. O Eduardo Leite é uma ótima pessoa também, um querido amigo. O Eduardo Leite, ele tem um dever que ele está procurando cumprir muito bem, que é o de estabilizar fiscalmente fazer o que eu fiz aqui na cidade de Manaus, pegar uma cidade desarrumada e arrumar a cidade do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, e o Eduardo Leite está fazendo isso. Eu fico muito feliz com isso. Agora, ambos precisam mergulhar em Amazônia. Tem um terceiro postulante, que é o escolhido pelo partido também, que é o senador Tasso Gereissati, que é um grande gestor. O Novo Ceará foi construído por ele, enfim, e com os governos que teve lá. Mudança substancial, né? Sem dúvida, a meu ver, o melhor senador que tem hoje no parlamento, e fui colega dele, tive uma honra enorme com isso. E eu sou o quarto, não em ordem de, digamos assim, de preferência que a gente precisa ver. Não se trata de uma eleição, se trata de uma prévia. Uma prévia ainda restrita, não vota todo mundo. O ideal era que votasse todo mundo. Para mim, quanto mais gente, melhor, né? Como é que está a conversa com os deputados e senadores para validar a sua candidatura? Não, o que eu preciso... não, isso aí não tenho dúvida, porque não há, assim, não há exclusão. Por exemplo, se você quiser escolher 2 ou 3 candidatos olha, esses aí tem o direito de disputar. Você, sabe, então a conta verdadeira é que uma pessoa pode optar pelos 4 se quiser. Eu quero que os 4 disputem, entendeu?
outra pessoa pode dizer, não, eu quero só um. Outra pessoa pode dizer, não, eu quero 2, eu quero 3, enfim. Então, não existe possibilidade nenhuma de qualquer pessoa deixar de ser candidato à convenção do partido, ou disputar as prévias, perdão, porque o vencedor das prévias vai para a convenção apoiado por todos, se Deus quiser, né? Esse é o esquema da lealdade. Mas vamos ver se afunila, se não afunila, vamos ter os debates, vamos ver qual é o tipo de divulgação que os debates vão ter, vamos fazer algumas viagens por estados assim estratégicos, enfim. Essa seria a minha próxima pergunta. Dentro do seu projeto, o senhor pretende percorrer o interior do estado? Como é que está? O interior do Amazonas, sem dúvida. Isso, essa programação. É uma obrigação fazer isso também, claro, pretendo correr, mas pretendo ver alguns outros estados, sabe, para conversar com os eleitores das prévias, né? De pronto, assim, o que o senhor tem, assim, em mente? Eu já tenho convite de Goiânia, tenho convite do Ceará, tenho convite está sendo um ambiente muito fraterno. O Dória disse, olha, você pode falar abertamente para o pessoal do PSDB daqui de São Paulo. O Tasso, mesma coisa, como o Amazonas, de minha parte, estaria aberto para eles. O Eduardo Leite diz, poxa, você foi outro dia almoçar com o Dória, você precisa vir almoçar comigo, enfim, depois você fala com o pessoal. Quer dizer, há uma responsabilidade muito grande por parte dos 4, de nós e do presidente Bruno Araújo, de nós prepararmos um partido mais forte e que saiba unir o chamado centro democrático. Não fala aquele centro que fica trocando cargo por voto, isso aí já esse papo não é comigo. Agora, o centro democrático, aquele que não queira os radicalismos e que queira, ao contrário, unir o país e pacificar o país. Então eu creio que aquele que se mostrar mais capaz de fazer isso, leva, mas eu quero que, se não for eu, que o que seja vitorioso nas prévias, ele já vá com a lição de Amazônia bem decoradinha na cabeça. Aluno nota 10, ele precisa ser, senão não será um bom presidente. Se porventura o PSDB não conseguir, né, crescer 2 dígitos aí, é possível fazer uma aliança? Eu acredito que sim, acredito que porque a gente não pode ter essa visão exclusivista de que a aliança só se for eu, só se for comigo na cabeça. Só se for com o PSDB na cabeça. Nem estamos fortes a ponto de dizer isso e nem achamos que seja uma coisa democrática. Assim, olha, estamos indo, se quiser, te engaja no fim da fila, quer dizer, pega a senha e entra. Não é assim. Eu entendo que nós temos que ver a qualidade dos candidatos que sejam do centro democrático, de fora do partido, dialogar com eles, olhar a capacidade que eles têm de interpretar os fenômenos brasileiros. O PSDB já fez muito pelo Brasil, acabou com a hiperinflação, dominou a inflação. O PSDB fez reformas estruturais que modernizaram bastante a economia brasileira e que devem se desdobrar em mais reformas estruturais. Fizemos muitas reformas microeconômicas que também renderam muitos benefícios para o país. Nós fomos o governo que fez o pãozinho custar R$1, o governo que colocou o iogurte na mesa do trabalhador, que colocou o frango na mesa do trabalhador. Houve uma mudança qualitativa muito grande no país. Isso basta? Não. Tem que continuar. As reformas ainda precisam ser feitas. Tem a reforma tributária, nós temos assim, que olhar a reforma do Estado, nós vermos quais são os ministérios realmente importantes, vemos quais são os cargos que podem ser extintos, vemos como é que a gente acaba com essa política. Se a gente quiser mobilizar o Congresso, que a gente o faça pela via legítima, a via de dizer, olha, eu tenho um projeto de governo e queria que esse projeto de governo servisse, tanto sendo eu quanto sendo você, mas um projeto de governo. Acabar com essa história de tomar lá da cá. Vote você, mas me dá a diretoria da Caixa Econômica, me dá a diretoria do Banco do Brasil, me dá a diretoria da Petrobras. Outro projeto meu são as privatizações. Eu sou claramente a favor de privatizações. Eu entendo que você pega uma Vale do Rio Doce, toda aquela loucura que aconteceu em Brumadinho, se ela fosse do Estado, olha o dinheiro que o Estado ia gastar para talvez nem fazer direito o trabalho que eles fizeram de recuperação e de restauração e de ressarcimento das pessoas que foram tão prejudicadas lá. Veja a Embraer está aí fazendo
um sucesso internacional, uma empresa que está se classificando entre as mais técnicas do mundo, né? E a gente, a Companhia Siderúrgica Nacional, foi uma criação do grande presidente Getúlio Vargas, e que de repente virou uma empresa privatizada muito maior do que ela era antes, né? Eu vejo assim que tem 4 andares. O andar de baixo, que são as empresas que a gente precisa investir nelas para elas ganharem valor de mercado, para a gente vendê-las. O primeiro andar são empresas não, digamos lá, o primeiro andar é o térreo lá embaixo, aquelas que não servem. Então acaba com elas. Não precisa ficar sustentando uma coisa que não rende nada para o país. O primeiro andar é aquelas empresas que, se você investir, elas ganham valor de mercado, e a gente diminui, por exemplo, o déficit primário brasileiro, que está hoje em algo tipo 1 trilhão de reais. A gente não pode conviver com isso. A gente passa a ter empresas que pagam impostos, ao invés de consumirem recursos do Tesouro, que precisam investir mesmo em educação, em saúde, em ciência, em tecnologia e tudo mais. Aí tem o terceiro andar. O terceiro andar são as empresas que estão prontinhas para venda. Quarto andar, as empresas ditas icônicas. Eu entendo que icônico é o Rio Negro, icônica é a Lua, icônico é o Sol, icônico eu brincar com vocês, é o time do Flamengo. Isso aqui é icônico. Então dizer que a Petrobras é icônica, não vejo porquê. Era icônica na geração do meu pai, na geração do Almino, era icônica na geração do Petróleo é Nosso. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos que saber usar todos os meios, todas as parcerias para explorar o máximo do pré-sal enquanto o petróleo tiver valia, porque daqui a pouco, na virada deste século, eu acho que o petróleo vai valer menos do que um barril de água doce, que é outra commodity exportável pelo Brasil. Os países que detêm água podem fazer uma OPEP da água. Então, eu não pouparia nenhuma empresa dessas, não. Eu deixaria empresas em que lide com energia nuclear, aí não, aí eu pouparia, não tinha. Acho que tem a ver com a questão militar, eu não me meteria, não privatizaria, mas eu entendo que nós não podemos conviver com um déficit de 1 trilhão de reais, tendo empresas que dão prejuízo. 1 trilhão de reais é uma coisa absurda, realmente. E a agroindústria na Amazônia? Me fale. Eu esclareci outro dia num debate com o governador Dória. Fizemos um debate muito bom, fraterno, um debate assim como será, se Deus quiser, o debate com os demais candidatos, fraterno, um debate querido mesmo. Mas ele falou, o agronegócio vai crescer 2 dígitos. Depois eu disse, poxa, João, eu acho ótimo que cresça 2 dígitos, ótimo. E que ele cresça muito mesmo, porque ele é fundamental para a formação do nosso produto interno bruto, ele é fundamental para o equilíbrio da nossa balança comercial. Ele dá um show em exportações, enfim, o agronegócio é fantástico. Ele, inclusive, sofre uma carga pesada do agronegócio americano e, sobretudo, do agronegócio francês, porque o nosso é imbatível. Então, eu não tenho nada contra o agronegócio. Eu tenho contra o agronegócio onde ele não ia dar lucro e onde ele traria prejuízo para, por exemplo, para quem quer fazer bionegócios, que é a Amazônia. Então, agronegócio, ótimo, nota 1000. Agora, lá, no local deles, onde eles dão certo. Aqui os agronegócios não são bem-vindos porque nós não temos solo para isso e nós temos a floresta em pé. Mantenha a floresta em pé, vamos viver das folhas das florestas, vai ter alguma derrubada de floresta, sem dúvida, tudo bem planejado, as madeiras certificadas e não a derrubada falsa e a doidada que tem feito no Brasil. O Brasil tem tido, nos últimos anos, um crescimento assustador de queimadas e desmatamentos, enfim. Então, eu sei que a gente precisa fazer essa mesa onde você está, André. Eu sei disso, eu sei que ali tem uma bancada com mesa, onde está o pessoal da reportagem, são bancadas com madeira, claro. Então, eu sei disso. Então, se tem que tirar de algum lugar, que a gente tire daqui. Mas com enorme cuidado, inclusive, de fazer o que o Pará precisa que faça lá. O Pará tinha que dar uma guinada a 180 graus. Sim. Mas a gente precisa fazer
o rematamento, né? Como é que se diz? Em vez de desmatamento, é o tornar... Reflorestamento. O reflorestamento, exatamente isso. Tornar o reflorestamento uma obrigação de todos nós, enfim. Então eu estou muito assim, falei isso no debate com o Dória, foi muito bom, ele é muito inteligente, foi muito bom, e ele é uma pessoa que está muito interessada. Ele pediu, inclusive, que eu fizesse uma palestra para o pessoal todo dele e sobre a questão amazônica. Está muito interessado em se enfronhar nisso. Eu não tenho nenhuma dúvida que uma pessoa curiosa como Eduardo Leite também, o Tasso conhece bastante, a gente conviveu muito e ele sabe muito bem quais são os fundamentos mesmo, quais são as coisas básicas sobre a Amazônia, mas o fato é que ninguém pode... E uma coisa para mim, fundamental, para eu me engajar numa candidatura, a pessoa tem que falar uma linguagem que uma Amazônida engula como coisa boa para nós. Se nos tratar como um lugar onde tem pouco eleitor, se nos tratar assim, de só menos importância, é óbvio que eu vou me rebelar, é óbvio que eu vou ter que denunciar a falta de conhecimento de Brasil. Porque não conhecer a Amazônia significa não proteger o futuro do Brasil. Senador, e sobre a polarização? É possível furar essa história de polarização? Eu acho assim, se a gente souber com sabedoria, com capacidade de renúncia, com capacidade de agregação também, pode ser que sim, pode ser que sim. A gente tem um polo, dois polos assim que são inegavelmente fortes, é do atual presidente e do ex-presidente, do atual presidente Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Pode ser que essa polarização seja inquebrantável, né, que não se consiga quebrá-la, e aí se tem um segundo turno, se vai ver mesmo aquele que seja... segundo turno é isso, não é o ideal para a gente, mas é aquele que é o melhor dos que sobraram, né? Mas a ideia é a gente trabalhar primeiro com toda a perspectiva de oferecer um candidato dos quatro que esteja pronto para convocar mais pessoas para apoiá-lo e negociando com o Centro Democrático, para nós irmos buscar um pedação de gente que não quer nem Bolsonaro e nem quer Lula, entendeu? E tendo segundo turno, eu já sei até em quem eu voto, mas se não for a gente, mas eu acho que o presidente Fernando Henrique, que é um homem inteligentíssimo, um homem muito capaz, ele erra quando ele diz assim, meu candidato é o Dória. Pô, tem mais três. Ele tinha que olhar como ele olhava, com a habilidade de presidente que ele tinha, né? Ou quando ele diz assim, segundo turno eu voto no Lula. Tudo bem, vote no Lula. Posso inclusive ir com ele. Agora, vamos dizer isso agora? Isso agora significa entregar os pontos, significa dizer que a gente não é capaz de organizar uma candidatura e de fazer de um partido, que o PSDB não foi um partido inventado, como o PT também não, como o PMDB pode até ter se desvirtuado um pouco, mas o PMDB do Dr. Ulisses Guimarães foi o que, basicamente, eu fazia parte dele, restaurou a democracia no Brasil, né? Então, tem uns partidos que são partidos assim, com história para contar, com história para ser... Não é partido inventado para disputar uma eleição, para cooptar deputados e ir atrás do fundo eleitoral, enfim... Nosso partido tem uma história, ele tem que estar à altura dessa história. A última eleição foi desastrosa com o candidato Geraldo Alckmin, desastrosa. Ele agora está falando em sair do... em sair do partido, né? Eu espero que não, gosto dele, espero que ele fique, porque o Geraldo Alckmin, depois do estrago que fez no partido, com aquela sua candidatura em que ele não queria as prévias, que ele achava que somando maior tempo de televisão ele ganhava. Tempo de televisão ele teve, mas os caras que deram tempo de televisão para ele viram que a candidatura era fracassada e saíram. Então ele teve 4% dos votos. Ele sair do partido agora, ele deveria ser candidato a senador, por exemplo, ele tem voto para isso, enfim. E sair agora parece aquele cara que soltou um pum e saiu do recinto para parecer que eram os outros, né? Assim, né? Tem a obrigação de ajudar a gente a consertar o partido.
Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero deixar o espaço agora para o senhor dar suas considerações finais e, em nome de toda a equipe da Revista Cenário, da nossa diretora-presidente Paula Itaif, dizer que o espaço está sempre aberto para o senhor, para toda a sua equipe, trazer boas novas, como o senhor sempre traz aqui para a nossa Amazônia. Muito obrigado, Andréia. Primeiro, eu quero agradecer a gentileza e a inteligência das questões que você colocou para mim. Segundo, dizer que eu, minha esposa, nós temos uma grande amizade pela Paula, uma grande amizade com a Paula também, porque pela é um lateral, com os dois lados se gostando, né? Temos respeito por ela, pela sua pena magnífica. Eu conheço algumas pessoas daqui, mas quero desejar a vocês um crescimento enorme, um crescimento, a equipe de redação toda, um crescimento enorme. Isso aqui é o futuro, né? Porque são essas coisas que hoje parecem não tão grandes, que serão, digamos, o que as TVs hoje representam. A gente tem que olhar o futuro e perceber que, por exemplo, televisão assim vai acabar. Já é coisa do passado, já. Coisa do passado, hoje em dia eu pego meu smartphone, boto um pano branco ali e passo um filme, né? Isso. Faço desço um filme e passo. É um novo momento, né? Aliás, eu não passo não, minha mulher que passa. Eu não passo não. Assim, mas eu nessa hora eu tiro a onda de moderno, né? O cara que é moderno e pá. Mas o fato é que isso é possível fazer. Então, eu quero agradecer a toda a redação, a recepção que nos deram, né? A gentileza que tiveram conosco. Tinha aqui o meu fotógrafo preferido, tá ali, cadê o fotógrafo? Ricardo Oliveira, está por aí. Foi o cara que eu vi que assim que fez, sem ele saber, ele fez muito doce, porque eu queria conhecê-lo, porque eu gostava das fotografias dele. Eu ia num jornal aqui e eu dizia, pô, mas cadê o cara? O cara onde viajou, foi fazer não sei o quê. Ele, pô, eu quero conhecer esse cara, eu quero essas fotos. E depois fizemos um livro juntos. Ele fez um livro, né? Nós patrocinamos o livro. E agradecer a vocês por tudo. A revista Cenário, ela é, como dizem os de fala inglesa, up to date, ela é atual. Ela está discutindo o que interessa, discutindo o clima, discutindo devastação, discutindo crise econômica, está discutindo o que é mesmo importante, fora das fofocadas provincianas, fora dessas coisas que não levam ninguém para lugar nenhum. Essa revista está, e eu quero parabenizar, porque isso é uma obra de todas essas mãos e todos esses cérebros que aqui estão. Então eu queria agradecer por tudo, pela alegria de ter visto gente tão pronta, tão preparada. É preciso muito cérebro, muita massa encefálica para fazer uma revista no peso que essa aqui está. Está uma revista bastante densa e moderna, porque vinculada com a internet, tudo isso. É isso, eu desejo só aventuras e felicidades para vocês. Muito obrigado, André, muito obrigado a vocês todos. Muito obrigada, senador. Muito obrigada também a dona Elizabeth, que está aqui. E a você que me acompanhou, eu espero você no próximo programa. Senador, ex-prefeito de Manaus tem redes sociais. Acompanha que ele é bem ativo lá. Obrigada e até o próximo programa. Muito obrigado, André, obrigado.